Muito bem, gurizada, estamos começando mais uma edição do nosso Na Cara do Gol. Este projeto lançado há 2 meses aqui no meu canal do YouTube, que tem a força da KTO, é a minha casa de apostas, cupom promocional Menegas, com S, entrega a vocês uma bonificação de 20% no primeiro depósito. Vai na KTO para brincar, para te divertir, joga acima de tudo com responsabilidade. Este projeto Na Cara do Gol tem o objetivo de conversar, de entrevistar com protagonistas do mundo do futebol, do mundo dos esportes. E eu compartilho com vocês que eu hoje farei uma entrevista com uma grande dose de emoção, porque eu tenho duas referências, dois grandes ídolos na crônica esportiva, no jornalismo esportivo. Um deles, João Saldanha, que quando eu fui repórter de Zero Hora, às vésperas da Copa de 90, também tive a oportunidade de entrevistá-lo. E hoje eu vou entrevistar um outro ídolo, alguém que, inclusive, ele não sabe, me fez cursar a faculdade de jornalismo. Eu vou dizer isso para ele em seguida aqui, que eu estou chamando para participar desta conversa, desta entrevista, o gênio, o grande, na minha opinião, o maior comunicador de todos os tempos do Rio Grande do Sul e uma referência na mídia esportiva do país. Lauro Quadros, uma satisfação conversar contigo. Tudo bem, Lauro? Leonardo Meneghetti, para quem ainda não sabe, esse cara conhece o rengo sentado, o cego dormindo. Ele sabe a cabeça que tem piolho, ele conhece o caminho da roça. E ainda por cima falou num irmão. Não é um colega, não é um amigo, é um irmão, João Saldanha, um dos 8 treinadores gaúchos da seleção brasileira. A TV Globo já veio aqui me entrevistar sobre o protagonismo dos 8 treinadores gaúchos da seleção. Mas o João, eu tenho histórias fantásticas de quando ele treinava nas eliminatórias de 69, de quando eu levava para o Telex a minha coluna e a coluna dele. Eu tenho histórias que vocês não vão parar de rir do João Saldanha. Quando tu falasse do João, do Alegrete, puxa vida, mas também a TV Globo e a TV Bandeirantes vieram aqui, espalharam na minha sala câmeras e câmeras, porque eu sou, vou me exibir para ti, mas é verdade, não um sobrevivente, o sobrevivente da Copa de 62, no Chile, que completou ano passado 60 anos. Então, eles vieram aqui me ouvir as histórias do Garrincha com a Elza Soares, né? Enquanto o Louis Armstrong cantava em Valparaíso, do lado estava em Vinha del Mar o Garrincha. Eles vieram aqui, essa história que eu te falei do protagonismo dos treinadores gaúchos e, sobretudo, a Copa de 62. Eu não quero ser muito prolixo, mas foi um Mundial que quase não saiu do Chile. Olha, Meneghetti, em maio de 60, 2 anos antes, houve um terremoto terrível em Valdívia, que se espalhou pelo Caribe e repercutiu até no Japão. E aí um grande líder, Carlos Dittmar, disse: porque nada tenemos, lo haremos todo. E hicieron todo. Recuperaram os estádios e a Copa foi confirmada no Chile. E aí os chilenos enlouqueceram, fizeram o rock do Mundial. Póngala, métele, remata, gol, gol de Chile, um sonoro CHI, e bailemos rock and roll. O Figueiredo fica louco, o Figueiredo comigo, porque na Copa do Chile, a final foi contra a Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, é verdade, mas antes houve a semifinal, o Chile tinha ganho da Rússia e nós ganhamos do Chile de 4-2. E o Elias me provoca, o Ricardo Figueiredo Brander me provoca assim, diz: vem cá, cara, como é que formava o Brasil nas eliminatórias? E eu respondi para ele: Ercuti, Eizaguirre, Sánchez e Navarro, Contreras, Eladio Rojas, Ramírez, Toro, Holanda, Fuyu e Leonel Cites. Eu desobedeci o Figueiredo e dei o time do Chile da semifinal. Estou falando muito, né, Meneghetti? Não, é um gênio. O que eu vou falar hoje aqui é o menos importante, mas eu quero contar essa história pela primeira vez com o Lauro. Trabalhamos juntos na Zero Hora, nos anos 90, ele já um homem consagrado, eu um estagiário, um iniciante. E por que eu fiz jornalismo esportivo? Eu, colorado que sou, ia aos jogos do Internacional nos anos 70, com 8, 10 anos, o Inter mais vencia do que empatava ou perdia, com meu pai e com meu irmão. E quando a gente saía ouvindo rádio, o Lauro Quadros tinha um comentário que ele falava para o time vencedor,
mas também falava para o time perdedor. Ele tinha uma voz de consolo dizendo assim, mas olha, nem tudo está errado. No time tal, poderia ser o Grêmio, Cruzeiro, Corinthians, Fluminense, que havia perdido para o Internacional. Em alguns momentos o Internacional perdia. E aí eu faria questão com meu pai de ouvir com meu irmão Lauro Quadros, porque eu queria ver como ele ia nos confortar naquele momento. E uma vez o meu pai perguntou assim, meu filho, tu quer ser jogador de futebol? E eu falei assim, não, eu quero ser o cara que fala dentro dessa caixinha aí, dentro desse rádio. E esta palavra de conforto que tu tinhas, Lauro, para o time que perdia, eventualmente o Internacional, mas nos anos 70 o Inter mais ganhava, aquilo me chamou a atenção. De como a gente pode ter leituras diferentes de um mesmo fato. Pode ser um simples jogo de futebol. E aquilo começou a me inspirar para que eu cursasse jornalismo e fosse também da mídia esportiva. É claro que nunca chegando no tornozelo esquerdo de Lauro Quadros. E aí eu faço esse depoimento com sensibilidade, com carinho e com afeto. E queria te emendar uma primeira pergunta, Lauro. Como é que tu começou no jornalismo? Da onde que tu teve a ideia de ir para a mídia esportiva? Olha, gente. Bom, eu no Colégio Rosário, eu era o locutor de alto-falantes junto com Milton Ferretti Jung, já falecido. Eu, na minha casa, eu aprendia tudo, Olavo Bilac, Castro Alves, com a minha mãe, a declamar poesias desses poetas inesquecíveis, famosos. E a literatura, para mim, começando com Machado de Assis, indo pelo existencialismo, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, e eu era um comunicador nato, modestíssima parte. E aí o que aconteceu? Naquele tempo, o cara ia para o quartel. Em 1958, eu fui ser soldado, cabo, e resolvi, em 1959, entrar para a Rádio Gaúcha. Fiz um teste, eu como autodidata, fiz um teste na Rádio Gaúcha, passei no teste, fiquei na Gaúcha, fui para a difusora, hoje Bandeirantes, em 60, onde eu conheci o Lazier, o Ranzolin, o Jesus Afonso, o Sérgio Schiller, ali na Uruguai, 155, quarto andar. Jarbas Alaor me transformou de plantão de estúdio, locutor comercial, em narrador. Voltei para a Gaúcha em 61 como narrador esportivo. O Matzenbacher de meu repórter, imagina só. E depois, em janeiro, 9 de janeiro de 62, eu fui para Guaíba, onde eu fiz a primeira Copa do Mundo, que eu estava relatando aquelas coisas da Copa do Mundo. Agora, esse negócio de me ligar com o futebol, além da comunicação, o Cláudio Duarte adora contar uma história em tudo quanto é lugar, posto de gasolina. Cláudio Roberto Pires Duarte, meu querido amigo, meu irmão também. O Cláudio Duarte ficou chateado com o comentário que eu fiz. Nunca fiz comentário agressivo, diminuindo ninguém, graças a Deus. E aí, além da humildade, a gente tem que ter a empatia, se colocar no lugar do outro. E aí o Cláudio Duarte conta para todo mundo essa história. O Minelli me colocou jogando num coletivo do Internacional. Uma vez o Froner, lá em Maceió, também me colocou num coletivo do Grêmio, o falecido Kleber Furtado de um lado e eu do outro. Uma vez na Praia do Cassino, Antônio Carlos Ribeiro, irmão do Mendes Ribeiro, narrador, treinava o Inter na década de 60. Na areia da Praia do Cassino também me colocou num 2 toques do Internacional. Mas o Cláudio Duarte conta a seguinte história. Ele estava chateado comigo, um comentário que eu fiz sobre Cláudio Duarte e Vacaria, os dois laterais do Inter. E aí o Minelli me bota no treino e olha ainda para o Cláudio Duarte como que eles, olha... Primeira bola que vem para mim, porque os jogadores de futebol, os profissionais, quando tá um cara como eu, assim, naquela época, é outra época, tu entrava no vestiário, os caras com os pintinhos, o pintão boiando, o Foguinho, uma vez eu entrevistei debaixo do chuveiro, o Pelé uma vez com uma toalha na genitália no Maracanã, chegou o Bob Kennedy, que também foi assassinado como o irmão dele, e aí eu estava entrevistando o Pelé, naquele tempo era diferente. Aí daqui a pouco... dão uma bola para mim, os profissionais não iam no cara como eu, assim, deixavam eu tocar a bola. E aí, quando dão a bola para mim, o Cláudio vem, pá! Ele que adora contar isso. No meu tornozelo, o Minério em rua, botou o Cláudio para a rua. Então, toda essa enrolação que eu tenho, assim, com as coisas, né? O que eu vou fazer? E o teu primeiro emprego, então, foi na Rádio Gaúcha? Foi na Rádio Gaúcha em 1959, para onde eu voltei em 1985. E antes de abandonar o futebol, a minha última Copa foi na Gaúcha em 1994, em Pasadena, no Rose Bowl Stadium. Eu comecei com o bicampeonato do Brasil no Chile, em 62, e terminei porque quis encerrar, o Nelson Sirotsky não queria, mas eu quis parar com a jornada esportiva, 36 anos sem fim de semana, e aí eu me despedi em Pasadena com o título de tetracampeão.
Ô, Lauro, como é que foi a Eu- transmissão da Copa de 62? Eu imagino os equipamentos que vocês não tinham para transmitir. Como é que era isso? Nós tínhamos o SSB, Single Sideband, para transmitir e tínhamos o retorno também por linhas de rádio. Para tu ter uma ideia, a TV em preto e branco, os jogos só chegavam no Brasil, narração do Walter Abraão, no dia seguinte. E a geração não era de uma televisão brasileira, era do telesistema mexicano, do Azcárraga. Então, era uma coisa completamente diferente de hoje. Mas aí a gente. Agora, estou me lembrando da transmissão de televisão e rádio em 62. No encerramento, o último jogo contra a Tchecoslováquia, né? 3-1 para o Brasil. E aí o Flávio Alcaraz Gomes, que era um grande do rádio, mas não entendia nada de futebol, fominha, veio e tirou. Os repórteres eram o Streck e eu. Adroaldo Marli Streck, já falecido. Eu falo nas pessoas, são falecidas, falecidas, falecidas. E aí eu faço 84 agora. E aí eu pego a Motorola, o microfone volante, o mesmo que eu estava em Punta del Este, fui entrevistar o presidente dos Estados Unidos e fui perguntar para ele. Eu estava com o Flávio Alcaraz também, e o Pedro Carneiro Pereira também já falecido. Reuniões de chefes de Estado. Aí eu fui perguntar para ele what do you think about, com aquele negócio do Kennedy, também fiz lá no Texas, em Dallas, naquela janela, fiz para televisão. Eu estou misturando as coisas, mas é bom misturar, não tem problema nenhum. Mas aí o Flávio Alcaraz pega a Motorola da nossa mão e vai na direção de um jogador que está chorando de emoção, Brasil bicampeão do mundo, e o Flávio diz, aqui está o Amarildo. E o cara disse, eu não sou o Amarildo, eu sou o Zagallo. Qual foi dessas Copas que tu estivesse presente, 62 a 94? Qual foi a melhor Copa do Mundo, na tua opinião, Lauro? Olha, se eu falar, por exemplo, em título do Brasil, eu tenho emoções diferentes, 62 e 94, por exemplo, né? A de 70, eles fizeram uma proposta para mim, vem cá, vamos fazer uma coisa diferente. 70, fazer uma coisa diferente. Fazer um trio de novo, o Rui Carlos Osterman como comentarista, e tu faz a reportagem só na Copa do Mundo. Aí eu fui na casa do Belmonte, João Carlos Calvano Belmonte, tu que vai de repórter, agora sou comentarista, não que o comentarista seja mais que repórter, né? Mas tu sabe que tem a seleção da Espanha em 62, olha, vou dizer com muito cuidado isso aí. A seleção da Espanha de 62 era melhor que a seleção do Brasil, na minha opinião. Era uma seleção curiosa, com Domingues, argentino no gol, Santa Maria, uruguaio na zaga, Puskás, húngaro da Copa de 54, no meio-campo da Espanha, Alfredo Di Stéfano, argentino, também no time da Espanha, e era muito bom. É aquele jogo em que o Nilton Santos dá um passo fora da área para que não marquem pênalti contra o Brasil. Mas deixa eu te dizer que houve uma seleção, 82 na Espanha, Falcão estava no meio-campo, Cerezo estava no meio-campo. Aquela seleção não ganhou a Copa do Mundo e a gente discute até hoje qual era a melhor. A da Espanha em 82, que não ganhou, ou a do tricampeonato no México em 70, sabe, Beneguete? Não sei, até hoje eu não sei qual era a melhor. Tá, então eu vou te fazer a pergunta contrária, porque tu lembrasse Sarriá, a derrota para a Itália 3-2, aquele golaço do Falcão no empate, Paulo Rossi sobrando em campo. Qual foi a derrota mais dura, a mais difícil da seleção brasileira? Bom, isso aí eu acho que tem até talvez unanimidade. Eu sou muito amigo do Filipão, é outro irmão meu. Quando eu me despedi, fui lá no Jornal do Almoço, resolvi me aposentar contra a vontade dos meus chefes, né? Que continuaram me pagando, modéstia à parte, 2 anos sem trabalhar, só não trabalhar na concorrência. Bom, e aí eu estava lá e o Luiz Felipe, quando soube que eu ia parar, ele pediu para a reportagem que queria entrar. Tu vê como ele é meu. Eu vi ele jogar futebol, ele está com 70 e poucos anos. Eu vi o Luiz Felipe de zagueiro, para ter uma ideia, né? E o 7-1 da Alemanha, aquele, não tem dúvida, foi a pior coisa que já aconteceu para a seleção brasileira, né? Tu tem consegue o entender aquilo? Maracanaço, 1950, Barbosa, Augusto e Juvenal, Bauer, Danilo e Bigode, Maneca, Zizinho, Ademir, Jair e Chico. E o time uruguaio, campeão do mundo de 50, surpreendendo todos os brasileiros que estavam de salto alto,
Maspori, Matias Gonçalves Terreira, Gambetto, Bidulio Varela, Rodrigues Andrade, Gija, que fez o gol decisivo, Schiaffino, Migues, Julio Pérez, que jogou no Internacional, inclusive, e Vidal. E, lamentavelmente, o Tesourinha não pôde jogar a Copa de 50, foi campeão pan-americano em 49. Tesourinha, Zizinho, Heleno, Jair e Ademir, pois o Tesourinha ficou fora, e alguém diz assim, muitas vezes, das pessoas bem antigas, bisavós, como eu vou ser agora bisavô, em seguida vai nascer a filhinha do Vitor, teu amigo Vitor Gruber, e aí, rapaz, dizem que se o Tesourinha jogasse em 50, o Brasil não teria perdido para o Uruguai. E eu entrevistei muitas vezes depois como treinador o goleiro, então técnico, Roque Gaston Maspori. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Didier numa festa do Bosco, aqui na Sojipa, em Porto Alegre, e o Juan Schiaffino, certa feita em Montevidéu, na casa dele, acho que era em Pocitos, que fez o primeiro gol, né? Que, aliás, foi o gol mais bonito do jogo, foi o do Juan Schiaffino, né? E essa Copa que tu citasse, a Copa de 2014, tu já me explicou que a Copa de 50, o Brasil estava de salto alto. Por que o Brasil tomou 7 da Alemanha, Lauro? Pois olha, não dá para entender. Não, o Felipe escalou um cara na ponta esquerda, lá de última hora. Assim, o Brasil estava muito fresco, né? Eu acho que mais o Brasil perdeu do que a Alemanha ganhou. Claro, poderia perder por 2-1, não precisava ser 7-1, 3-1, até 4-1, mas 7-1, vamos combinar, né? Porra. São coisas assim, tu quer ver? Tu conhece o Galvão Bueno, né? Que está muito agora gaúcho aqui de Bagé e tal. E aí agora não é futebol. O Galvão estava transmitindo, que ele também transmitia, Fórmula 1. Eu não sei se tu gosta de Fórmula 1. Bom. E aí o vitorioso foi Fernando Alonso, das Astúrias, de Oviedo, Astúrias, que continuou correndo na Fórmula 1, Fernando Alonso. Uhum. E aí subiu o pódio e o Galvão disse: Fernando Alonso, o hino da Espanha, um hino lindo, curiosamente sem letra. Aí, rapaz, eu digo, vou ligar para a Globo, não vou ligar para a Globo. E aí liguei e a pessoa disse assim, mas não tem letra, o Galvão disse que não tem letra. E eu, exibido, La Virgen María es nuestra protetora, es la defensora, ya no hay que temer, guerra al mundo, demonio y carne, guerra, guerra contra Lucifer. Tomara que o Galvão esteja te acompanhando aí. Esse hino da Espanha é odiado na Espanha. Uma vez em San Sebastián, lá no País Basco, eu cantei para a mulher da recepção do Hotel Essência. O nome do hotel não esqueci por causa do aeroporto de Buenos Aires. E aí eu cantei o hino da Espanha, ela queria bater em mim. Eu aprendi em Barcelona com um taxista. É da era do Franco. É um hino religioso da ditadura Franco, como tinha do Mussolini, como tinha do Hitler, como tinha do Perón, como tinha aqui do Getúlio Vargas e tal. E aí eles não querem saber do hino. Eu decorei, né? Tu deve ter entrevistado o Pelé algumas vezes. Como é que era entrevistar o rei, Lauro? Olha, a minha experiência com o Pelé mais inesquecível é depois do jogo em Vinha del Mar, no Sausalito, na Copa de 62, quando o Pelé se machucou e não jogou mais a Copa, e o Amarildo entrou no lugar dele. Por que inesquecível para mim, depois de tantas coisas com o Pelé? Eu sentei do lado dele no vestiário, naquele tempo, repito, isso poderia acontecer, e o Pelé chorava muito, quase botou a cabeça no meu ombro. Eu estou até emocionado com essa lembrança. Eu era um garoto de 22 anos, né? E era um garoto que, como eu... Bom, amava os Beatles e os Rolling Stones, mas aí o Pelé chorando e um bobalhão lá, um colega de São Paulo, o cara, disse assim, não, isso aí é beicinho, que é o mimimi que a gente dizia o beicinho, né? Eu não bati no cara porque eu não tenho tamanho para isso, mas o Pelé não estava fazendo beicinho nenhum, ele ficou fora da Copa do Mundo. Então, um momento inesquecível com o Pelé de tantas vezes que eu o entrevistei. E tem coisas assim, por exemplo, não esqueço no Parque Antártica, uma vez, um jogo da Taça Brasil, não era a Copa do Brasil, o Grêmio jogando, o Pelé foi para o gol, por exemplo, no lugar do Gilmar no final do jogo, eu não esqueço. E não esqueço também uma vez, agora é para me exibir, mas é verdade. Eu uma vez ganhei o troféu Gandula, entre essas homenagens que dão para a gente, são tantas, né? E o Falcão trouxe para mim o troféu Gandula, ele ganhou também, eu não quis ir lá, não, tá. Aí o Falcão trouxe o Gandula. Depois, no Rio de Janeiro, me deram mais um prêmio. Eu digo, pô, mas aí vamos me chamar de mascarado se eu não for. Aí eu fui para o Rio de Janeiro. Eu estou conversando com o Denis Menezes, repórter da Globo, meu amigo, estou conversando com o Denis, e aos 10 metros na frente está o Pelé conversando com outro cara que eu não sei quem é.
Aí, daqui a pouco, eu disse uma coisa para o Denis, como eu estou falando contigo, assim, e o Pelé se vira e diz assim: essa voz eu conheço. Ele era Quer muito dizer, estou me simpático. frescando, mas é verdade, né? Ele era muito simpático, assim, nesses momentos? Ah, muito querido, Edson Arantes do Nascimento. Bah, muito, muito, muito querido. Agora, o Garrincha, né, que foi o cara, até tem muita gente que discute quem era o melhor, o Garrincha ou o Pelé. Nem é o Garrincha ou o Maradona, é o Garrincha ou o Pelé e tal, né? O Garrincha tem uma vida muito. Ele morreu, imagina, com 25 anos na Copa de 62, morreu com 50 anos. Ele acabou ficando com a Elza Soares, é verdade, mas ele tinha com a Naíra, a mulher dele, 9 filhas, todas mulheres. Tinha com a Iraci, uma namorada dele, um filho. E teve o Garrinchinha com a Elza Soares, que morreu prematuramente. E tem até hoje um filho, Ulf Goldberg, na Suécia, com 63 anos, 63. E não foi feito na Copa de 58, não. Foi o ano seguinte, 59, com a excursão do Botafogo. E aí esse rapaz, o Ulf Goldberg, 63 anos, tem 2 filhos, 2 netos do Garrincha, um deles até joga na Inglaterra. Ô, Lauro, depois de Pelé, quem foi uma hora que tu viu jogar? Olha, difícil dizer isso. Maradona está entre esses aí que eu vi jogar, sem dúvida nenhuma, né? No Brasil tem tantos jogadores. Vou te contar uma historinha. Eu inaugurei, para ser bem exibido agora, inaugurei muitos estádios pelo Brasil, né? Eu estou me lembrando agora do estádio é, lá no Nordeste, né? Que diz assim, com Maracanã, na Guanabara, Mineirão, Minas Gerais, Beira-Rio, Rio, Porto Alegre, Batistão, tão, Aracaju. Inauguração do Batistão, eu estava lá. Bom, na inauguração do Mineirão, eu estava lá, estádio de Minas Gerais. Eu me lembro até do Dario Dadá, fazendo uma refeição, comendo assim, do jeito, antes do jogo contra a Rússia. Aí o Diário de Minas colocou uma manchete assim, naquele tempo, 007 no cinema era um troço impressionante, 007 contra Moscou. E aí o Diário de Minas botou 010, que era o Dirceu Lopes, que era o grande craque mineiro, botou 010 contra Moscou, porque era seleção mineira contra a Rússia. 010 Dirceu Lopes contra Moscou. Aí o Pedrinho Carneiro Pereira narrando, eu comentando. Daqui a pouco o Pedro olhou para mim, chamou o repórter, olhou para mim e disse assim: vem cá, mas parei um pouquinho, mas tem um cara aqui que joga mais que esse Dirceu Lopes. O cara era desconhecido e hoje é inesquecível. Tostão jogava muito também. Rivelino jogava muito, né? Djalma Santos, meu Deus. Né? Ô, Lauro, mas Newton Santos. como é que tu criava os teus jargões? Olha, gente, brincadeira, brincadeiraço. E uma série, conhece o Cego Dormindo e o Rego Sentado e outros tantos que tu tens aí, se quiser me lembrar alguns. Como é que tu criava isso? Tu sabe que isso vinha na minha cabeça, como até hoje vem, o pessoal acha muita graça, porque eu me considerava um profissional popular e não popularesco. Tá? Tem uma diferença. Então, se eu tiver que ter uma retórica mais sofisticada, modéstia à parte, o Rui e eu tínhamos estilos absolutamente diferentes, para não dizer opostos. Tá? O Rui era mais sofisticado, mais parnasiano, tá? E eu tinha essa linguagem que era a minha linguagem de repórter, que eu transferi para o comentário. E no começo houve uma certa resistência. Eu nunca me esqueço, eu estava lá na Caldas Júnior, estava na Guaíba e tal, e houve uma certa resistência, até que um dia na garagem, ali em frente ao cinema Cacique, naquela época, era a garagem nossa ali, e o Pedrinho foi pegar o carro dele, tá? E disse para mim assim: tu pode continuar com isso que tu está dizendo? Eu falei com o doutor Breno, ele está adorando essas bobagens que tu diz. Então aí eu continuei. Então isso era criado naturalmente, era um processo. Naturalmente, vinha espontaneamente. Bom, repórter, comentarista esportivo, mas também apresentador de programa de jornalismo. E o teu programa na Rádio Gaúcha marcou época, um programa também de debate, não apenas no campo esportivo, principalmente no campo jornalístico. A política é mais difícil de se fazer análise e cobertura do que o futebol, Lauro? Eu gosto muito da política, gosto demais da política e gosto principalmente. O Ibsen Pinheiro é outro falecido que para mim não morreu. O Ibsen Pinheiro dizia para mim: não existe o isento. O cara de origem sempre é uma coisa.
O cara quer saber se eu sou gremista colorado, colorado ou gremista toda hora, né? E o gremista, se eu critico o Internacional, ele... se eu critico o Grêmio, esse filho da mãe aí, o Colorado, se eu critico o Inter, esse cara, se eu critico o Grêmio, que maravilha. Então, o programa Polêmica, quando eu voltei para a Gaúcha, eu fiquei 30 anos naquele horário da manhã. Eu trabalhava na Rádio Pampa, quando a Calda Júnior meio que faliu ali, eu trabalhava na Rádio Pampa, e lá eu tinha o Misto Quente, que era um programa de variedades. E aí eu fui fazer um programa de variedades de manhã na Rádio Gaúcha. Fiz 15 anos, depois do programa Polêmica, 15 anos também. E aí o Flávio Alcaraz disse assim, não, mas não vai ser Misto Quente, que esse nome aí não dá, vai ser Lauro Quadros o nome do programa. Então tinha o quadro de medicina, o quadro de comportamento, o povo nas ruas, a interativa, aquelas coisas todas e tal. E no Polêmica eu cruzava 2 caras de um lado, 2 caras do outro. Já que falamos em política, 2 caras da esquerda, 2 caras da direita, 2 caras da direita, 2 caras da esquerda. E ali aconteceram coisas fantásticas. Por exemplo, no September 11, no 11 de setembro, nas Torres Gêmeas, lá, World Trade Center, quando acontece o que aconteceu, entra o primeiro avião na primeira torre e a 4ª pessoa a falar era a deputada Maria do Rosário, que era vereadora de Porto Alegre ainda, para ter uma ideia. E aí já tinham falado 2 caras da direita e um cara da esquerda. Aí, quando chegou na vez do Rosário, eu interrompi. Ela olhou para mim, ela não disse nada, mas olhou para mim com a cara de quem está dizendo para mim assim, vem cá, mas tu não vai deixar eu falar? Só eu que não vou falar? Aí eu apontei para ela, para trás da cabeça dela, que tinha entrado o primeiro avião nas Torres Gêmeas. Daqui a pouco entra o segundo. O Nelson Sirotsky, que estava em Nova York, entrou comigo como repórter. E é inesquecível, nesse meu horário, esse 11 de setembro, não dá para esquecer. Outro episódio que aconteceu, isso foi na Copa do México, em 86, eu era responsável, Leonardo Bereguete, por 3 horas de programação, das 9 ao meio-dia, na Rádio Gaúcha, na Copa do México, em 86. Meu produtor era o Paulo Ricardo Macário, não esqueço, um dia disse assim, vem cá, vamos botar no ar um cara que quer contar o terceiro segredo de Fátima. Eu tá, vamos colocar, mas vamos gravar com esse cara, sabe lá que bobajada é essa e tal. Aí não deu aquela correria da Copa do Mundo, sabe como é que é o negócio, daqui a pouco, não, vai direto no ar. Aí o cara conversava comigo, eu fui seminarista, eu ia ser padre, fiquei 1 ano no seminário, quando o Dadeus Grins tinha 14 anos, eu tinha 11. Hoje, 84, eu e 87, o Dadeus Grins. E aí o Picasso, o goleiro Picasso, que foi até da seleção brasileira, também foi do seminário, Ronei Paulo Trave. Bom, e aí, o que eu estava dizendo mesmo? Você estava contando uma história que aconteceu na Copa do México, o cara ia te dar uma entrevista do terceiro segredo de Fátima. Aí eu estou conversando com o cara, primeiro segredo, segundo segredo, terceiro segredo de Fátima. Aí o cara me enrolava, chegou um momento que eu, com toda a polidez, com toda a educação, eu disse, olha, muito obrigado e tal, bababá, vamos deixar para outra ocasião. Não. Bom, aí passaram, sei lá, 2 meses, eu estou chegando na Gaúcha, Ipiranga com Érico Veríssimo, RBS, e aí fico sabendo, quando eu entro na porta, assim, o cara me diz assim, tem um maluco na Rádio Capital que está com um revólver na cabeça de uma funcionária e quer matar a funcionária e o gerente da Rádio Capital, se não puder contar para Lauro Quadros na Rádio Gaúcha o terceiro segredo de Fátima. Aí, durante a manhã toda, com a ajuda do Ranzolin, de todo mundo e tal, um pouco no ar e um pouco fora do ar, eu tentava dissuadir o cara da intenção de fazer uma coisa maluca enquanto a brigada militar cercava o prédio. Bom, depois prenderam, depois de 2 horas e meia de estresse, de suspense, prenderam o cara, levaram para o Instituto Psiquiátrico Forense e tal. Então, são coisas assim que política, como eu falei, mas também, né, esse troço todo é o que chama do jornalismo geral, né? O Sala de Redação é o maior programa da história do rádio do Rio Grande do Sul? Bom, o cara que inventou o Sala de Redação, para mim, eu sempre digo que o comentário esportivo, com alguma modéstia, eu digo que o comentário esportivo se divide em antes e depois de Rui Carlos Osterman, tá? E tem outros que dizem diferente. Bom, e o rádio se divide em antes e depois de Cândido Norberto, que inventou o Sala de Redação. Numa época em que a Gaúcha suspendeu a transmissão esportiva,
depois retomou. A Guaíba tinha ficado lá isolada, né? E aí, daqui a pouco, o Cândido disse, bom, porque era o seguinte, era sala de redação, com um noticiário geral, e lá no meio de sala de redação tinha debates esportivos, por isso que é sala de redação, debates, por ali que surgiu o Santana, ele apareceu na redação da Zero Hora e surgiu o Santana. Naquela época, quando eu comecei no rádio, em 59, o rádio-teatro, Meneghetti, era uma coisa inacreditável, espetacular. Muitos deles, homens, mulheres, usavam pseudônimo, não, porque o rádio tinha uma certa resistência, um certo preconceito com relação a quem trabalhava em rádio, e no rádio-teatro particularmente. Mas era um sucesso a novela no rádio. E aí eu me lembro que a gente colecionava, a gente bem jovem, colecionava figurinha, né? Então tinha uma musiquinha que era assim, artistas de rádio, de quem se fala, agora se encontra na bala do rádio, saborosa e sã, que traz os artistas de quem eu sou fã. Essa música é o Trevo de Quatro Folhas, que botaram uma letra para as figurinhas do... Olha, o rádio teatro é uma coisa espetacular. Bah. Eu daqui a pouco eu quero falar um pouco com o Lauro sobre o futebol atual, sobre o Internacional, na Libertadores, sobre o Grêmio, sobre o Luiz Soares, mas eu queria entrar um pouquinho na questão pessoal. Tu cantou várias vezes aqui, enquanto eu estou te entrevistando. Quem são os teus cantores preferidos, Lauro? O teu tipo de música preferida? Bom, eu vou começar pelos compositores preferidos. Claro, no Brasil, Tom Jobim, claro que sim, mas no mundo, os meus cantores preferidos, tem que dizer pela ordem. Estou dizendo para a minha mulher aqui, eu tenho que dizer pela ordem, né? Quais são os meus compositores preferidos, dona Maria Helena? George Gershwin e Cole Porter. Eu ia dizer o Cole Porter na frente, não, mas primeiro George Gershwin, que tá, e depois o Cole Porter. E aí, meu Deus, eu fico cantando ali. E eu tive até um cachorro há muito tempo com o nome de Sinatra, porque Francis Albert Sinatra é meu ídolo. Eu quero viver até os 105 anos, o homem lá em cima disse que não, 104. E aí eu fico brincando com o Frank Sinatra, né? And if you should survive to 105, não, 104. Ou então eu posso dizer em francês qual é a minha idade. 84. Bobagem, porque eu sou francófilo, eu sou chocólatra, endorfino dependente, eu tenho que caminhar 1 hora todos os dias, Meneghetti, endorfino dependente, e sou também um cara apaixonado por música, claro que... Né? Música francesa antiga. Música francesa, e fui à França com a minha mulher, não é força de expressão que eu vou te dizer agora, exatamente 40 vezes, tem as vezes também que eu fui trabalhando, né? Cada vez guiando 3.200 quilômetros. Aí o cara disse para mim assim, vem cá, mas na Normandia, Omaha, a invasão da Normandia, eu digo, momentinho, Fécamp, Etretat, Deauville, Trouville, aí vem Omaha. Eu estou muito exibido, mas tu está me perguntando, eu estou te respondendo, né? É isso aí, assim que se faz uma entrevista, assim que eu aprendi com os mestres. Ô, Lauro, e cinema, Lauro? Eu sei que tu é um cinéfilo. Me diz aí alguns filmes ou alguns atores e atrizes que te encantam. Eu vou dizer um só, que é para falar em todos, tá? Humphrey Bogart, Ingrid Bergman. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. As time goes by, Casablanca, no Marrocos, né? Casablanca. Eu conheço a Argélia e a Tunísia com a seleção. A seleção fez a sua mais longa excursão, 57 dias, Pedro Carneiro Pereira, e durante toda a Europa, fomos a Cartago, lá na Tunísia e tal. E aí o Pedrinho morreu 4 meses depois, agora em outubro, no dia 21 de outubro, 50 anos da morte de Pedro Carneiro Pereira. Mas então, o cinema, tu me perguntaste... Um acidente de carro, né? Não, mas tem outros filmes. Love is a many splendor thing. Aí já é outra coisa. Ah, meu Deus. Our love affair is the wondrous thing that we'll rejoice in remembering. Mas se tiver que cantar em francês, também eu canto. Daqui a pouco vai dar uma de Charles Aznavour aí, ou de Edith Piaf, aí vai emocionar a nossa live aqui. É verdade. A nossa entrevista. Douce France, Olha cher pays de mon enfance. Então eu já posso apostar que Paris... Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces bons jours?
Une photo, vieille photo de ma jeunesse. O compositor também desta música eu adoro, Charles Trenet. Mas tem Aí Michel já Legrand posso também, apostar, tem então, Michel que Legrand também. se não morasse em Porto Alegre, moraria em Paris ou alguma outra cidade de preferência? Olha, tu sabe que eu gosto muito da região sul da França, né? Aí eu já estou falando de Cannes, Nice, Saint-Tropez, Ramatuelle, meu Deus, Cavalière-sur-Mer, cada coisa na França é uma coisa inacreditável. Eu sou, na verdade, morador. Eu nasci na Beneficência Portuguesa, até o centro de imprensa da Beneficência tem o meu nome, o Moacir Sclier é o centro de saúde da Beneficência, porque eles sempre dizem que Elis Regina, Moacir Sclier, Lauro e tal, nasceram na Beneficência e tal. Mas eu morava, minha mãe, meu pai, eu, depois meu irmão, quando o pai morreu, meu irmão tinha 2 meses, na beira da Lagoa dos Quadros, que tem esse nome por causa da família Quadros, né? Então, na Lagoa dos Quadros, em Cornélios, atrás da Praia do Barco. E aí, depois, com 5 anos de idade, meu pai morreu, eu tinha 4, nós viemos para Porto Alegre. Aí eu tenho uma adoração por Porto Alegre. E tu gosta muito do meu neto, Vitor Grumber, eu sei disso, e eu vou te contar uma coisa do meu neto. O meu neto, o cara chegava e dizia assim, sabe quem é esse guri aí? O Vitor Grumber? É neto do Lauro Quadros. Tu sabe que agora esse cara, vice-presidente de patrimônio e administração do Inter há 3 anos, está na mídia toda hora, Vitor Grumber, é diferente. Quem é esse velho aí? Esse velho aí, o Lauro? Ah, esse é avô do Vitor Grumber. Faz um grande trabalho lá no Inter, um trabalho reconhecido. Muito reconhecido. Faz um trabalho muito bacana, é muito competente o Vitor e um cara muito legal. Além de tudo, além de ser um competente profissional, faz um trabalho na vice-presidência do Internacional, é um baita cara, tá na árvore genealógica, né, do Lauro Quadros. Ô, Lauro... Não, puxou a avó dele, não puxou o avô. Também, dona Maria Helena também. Ô, Lauro, qual foi o maior time de futebol que tu viu jogar? Melhor time de futebol que eu vi jogar. Bom, o Santos do Pelé foi realmente um grande time, né? Ali, pô, tinha Mengalvio, o nosso Mengalvio estava ali, né? Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, meu Deus, Zito, Gilmar no gol. Olha, agora tem uma coisa importante, Meneghetti, que é o seguinte, o cara me pergunta qual era o melhor, não sei o quê, referindo-se a décadas de 50, 60, 70, ou hoje tal coisa. O nome é o mesmo, futebol, mas é uma coisa completamente diferente. Ah, mas o Larry não foi o melhor, o Ayrton Ferreira da Silva não foi o melhor zagueiro, tal coisa. Na época era disparado o melhor zagueiro, mas hoje é diferente o troço. Tem nome futebol, mas completamente diferente. O meu pai me falava muito de 2 jogadores que a minha idade não permite e que eu tive a oportunidade de conviver com eles, um deles convivo ainda, eventualmente, até o Grêmio homenageou. E eu queria a tua opinião sobre esses 2 nomes que o meu pai dizia assim, tu tinha que ver, tu que gosta de futebol, esses 2 caras. Larry Pinto de Faria e Milton Quelli. Milton Martins Quelli. Tá vivo o Milton. O Larry, eu vi a estreia dele na Timbaúva, o campo que era do Força e Luz, né? Jogando contra o Floriano, que hoje é Novo Hamburgo, em 1954. Aí veio a Luísa do Rio de Janeiro, porque o Larry é de Friburgo. E a Luísa veio do Rio de Janeiro na Folha da Tarde, na extinta Folha da Tarde, estava a foto dela com tranças e tal. Depois nós ficamos amigos, assim como familiares, a vida inteira trabalhando juntos. Aliás, eu me esqueci de falar sobre isso, depois não posso me esquecer tu dissesse o Larry e o Milton Quelli, tá? Não vou esquecer isso aí. Eu trabalhei na Difusora, hoje Bandeirantes, fui teu colega, só que era Difusora na década de 70. O Bastos, Carlos Esquivel Bastos, me levou para a TV Difusora, e lá, eu acho que já te falei, 4 programas eu trabalhava na TV Difusora, ali perto da Igreja de Santo Antônio, tá? Que era o Câmera 10, o Camisa 10, o Jogo Aberto e o Porto Visão, que concorria com o Jornal do Almoço. Lá que o Jogo Aberto, que o Asmusa invadiu para bater no Gilberto Medeiros, por exemplo, né? E lá no Câmera 10 trabalhava Ieda Maria Vargas, trabalhava o Flávio Alcaraz Gomes, Sérgio Schiller, e trabalhava a Memeia Ana Amélia Lemos, que foi senadora há pouco tempo. E aí um dia, não sei se eu te contei, estou sendo repetitivo, não? Não, pode falar. Não. Aí a Ana Amélia chegou para o Bastos um dia e disse assim, por que eu ganho 3 mil e a Ieda ganha
5.000. Aí o Basso respondeu, porque tu é Miss Lagoa Vermelha e Eda Maria Vargas é Miss Universo. Então, eu trabalhei alguns anos na TV Difusora, hoje TV Bandeirantes, né? Trabalhei Isso lá. aí. Me fala Mas do aí, Larry. voltando ao Larry, o Larry foi extraordinário, porque Luiz José Marques, Luizinho, Bodinho, Larry, Jerônimo e Chinesinho ou Canhotinho. Bom, La Paz, Florindo, Ioreco, Paulinho, Salvador, Eudorico, o time era espetacular e o Larry era gozado, o Larry era 9, mas muitas vezes ele armava também mais para o Bodinho do que ele sendo o centroavante propriamente. E o Milton Martins Coelho era um meia-esquerda, formiguinha, era um meia-esquerda. Falar em formiguinha, tu sabe que eu botava apelido nos caras, né? Uma vez o Balvê foi buscar, Frederico Arnaldo Balvê foi buscar em Portugal, lá em Lisboa, de volta para o Brasil, o Flávio, centroavante, Flávio Minuano. E aí eu apelidei de Flávio Bicudo. E aí um dia eu estava no bar da Zero Hora ali, ele chegou para mim e disse assim, quem botou o apelido em mim de Flávio Bicudo foi tu e tal. Eu digo, eu sei, pô, e tal. Porque ele tinha um biquinho assim. Sim, e o Paulo o Roberto, que foi campeão do mundo, o Paulo Roberto era o Coelhinho, né? Aí ele chegou para mim um dia no Iguatemi, no shopping, ele disse, tu botasse o apelido em mim de Coelhinho porque eu fiz um gol no dia da Páscoa. Aí eu concordei com ele, para não ser chato, né? Mas eu botei Coelhinho porque tem os dentinhos assim como o Ronaldinho tinha, entendeu? Sim, sim. O Larry seria a seleção brasileira hoje? Pois é, aí é que eu te disse. É uma coisa que tu não pode dizer. Poderia ser naquela época, mas hoje a gente não sabe, entende? Porque é outro jogo, é outra coisa completa. Eu não estou fugindo, não estou me acovardando de responder. É que é completamente o futebol que se praticava com o futebol que se pratica hoje. Só tem o mesmo nome, futebol. É tão diferente assim, Laura? É diferente, é diferente. Por causa da preparação física? Como é diferente em alguns aspectos o futebol europeu do futebol latino-americano também, né? Mas há uma diferença pequena. Até porque muitos jogadores, por exemplo, tu pega a seleção brasileira, quantos caras tem lá de fora e quantos caras tem daqui, né? Pô. Bom, aí eu quero te perguntar, tu falou do futebol europeu, de um cara que brilhou na Europa e que está jogando aqui em Porto Alegre. Eu queria a tua opinião sobre Luís Soares. É um cara muito interessante. Ele tá idoso, né? O problema é a idade dele, porque ele, de fato, joga muito futebol. E não tem nenhuma dúvida a respeito disso, né? A maior contratação, será que ele é a maior contratação da história do futebol gaúcho? Do ponto de vista de repercussão, de impacto? De impacto, eu vou meio que ficar no... uma das maiores contratações, né? Estou tentando lembrar alguma outra importante. Eu estou com medo que tu me faça a pergunta que eu fiz, a última pergunta que eu fiz para o João Avelange na televisão, tá? Qual é a pergunta? Na TV Com. O Avelange era meu amigo, eu estava lá quando ele foi eleito presidente da FIFA, o Ranzolini Belmonte e eu, lá em Frankfurt, né, em 74, antes de começar a Copa da Alemanha, eleito presidente da FIFA, Jean-Marie Godefroy Avelange, que tem ascendência belga, né? Uhum. Então... E aí a última pergunta dele para mim na TV Com foi, e a vida sexual, doutor João? E aí ele disse, olha, garoto. E aí os caras ficam perguntando a minha vida sexual. Eu digo, olha, é o refrigerante aquele, era normal, depois light, agora é zero, né? Aí o cara acha graça como tu, assim, eu digo, mas olha o nariz do Pinóquio aqui. Ô, Lauro, o Internacional tem chance de ganhar a Libertadores América? Acho que tem. Não é o favorito. Nem para a semifinal é o favorito. O Fluminense tem mais chance que o Inter. Vamos botar 60% para o Fluminense, 40% para o Inter, para quem eu estou torcendo, evidente, que para o Inter. Sempre o cara pergunta, vem cá, mas a tua posição, minha posição é o seguinte, eu quero sempre eles... O Juventude, eu torcendo para o Juventude voltar para a Série A, eu torcendo para o Caxias ir para a Série C, e o Inter e o Grêmio, por amor de Deus, não caia nenhum dos dois para a Série B. Bom, então, tu me perguntaste... Perguntei se o Inter tem chance de ser campeão da América. Bom, então, contra o Fluminense, tem chance, sim, de passar pela semifinal. Eu boto 60% Fluminense, 40% do Internacional. Aí o Inter passa pelo Fluminense, aí é pesado. Aí eu boto 80% do Palmeiras e 20% do Internacional. O favorito é o Palmeiras. Mas não se o Palmeiras passar pelo Boca, que, aliás, o Boca é o time do meu neto. Eu tenho 2 netos, um neto e uma neta em Buenos Aires, tá?
A minha neta Agostina tem 26 anos e o Ernesto tem 25 anos. E eu brinco com o D'Alessandro, ele me ajuda muito no Instituto do Câncer Infantil, ele é o embaixador do Instituto do Câncer Infantil, completou 31 anos agora. A minha vida também se divide em antes e depois do Instituto do Câncer Infantil. O D'Alessandro é nosso embaixador para a América Latina. Aí eu brinco com o D'Alessandro, mi nieto Ernesto es hincha de Boca, e o D'Alessandro, que o D'Alessandro é River Plate, né? Sim, sim, tem uma rivalidade também muito forte lá, mas eu não sei se o Palmeiras passa pelo Boca assim, com essa previsibilidade toda, Lauro. Eu vi o Boca e o Racing, né? E eu acho que o Palmeiras é mais time. Claro que o Boca tem chance. Vamos botar assim, ó, o Inter e o Fluminense. O Fluminense não é o meu desejo, por favor. Meu desejo é 100% Inter. Então, Fluminense 60%, Inter 40%. Palmeiras e Boca. Vamos botar o Palmeiras 70%, o Boca 30%. E aí, Palmeiras e Inter, eu acho que aí o Palmeiras é bem favorito, né? Tu tá gostando Embora eu dessa queira a vitória do Inter, né? Sim, tu tá gostando dessa questão da seleção brasileira de definir um técnico interino? Pois é uma barbaridade isso. Para que isso, né? Eu já tenho, vou chamar de preconceito com relação a tantos treinadores do exterior, enquanto muitos brasileiros, bons treinadores, estão aposentados aqui, esperando, olhando, sem trabalhar. Então já tem esse negócio. Agora, isso de botar um cara que está treinando o Fluminense e, ao mesmo tempo, treinando a seleção brasileira, é inédito, que eu saiba, é inédito, né? Pô, pelo amor de Deus. E quando me perguntam sobre o protagonismo dos treinadores gaúchos na seleção, aí eu venho com aquele negócio assim. Tite, Caxias do Sul, Luiz Felipe Scolari, Passo Fundo, Dunga, Ijuí, Mano Menezes, Passo do Sobrado, Venâncio Aires, Cláudio Coutinho, muita gente pensa que o Coutinho não é gaúcho, ele é de Dom Pedrito, João Saldanha, do Alegrete, Oswaldo Brandão, de Taquara, e o único de Porto Alegre, Silvio Pirillo. Aí eu posso botar mais dois aí, se quiser botar. 1956, o Brasil é representado, camiseta da seleção brasileira pela seleção gaúcha, com base no Internacional. Técnico Francisco Duarte Júnior, o Teté. Brasil campeão pan-americano, tá? Não é o Rio Grande do Sul. Brasil campeão pan-americano, técnico gaúcho, Teté. 10 anos depois, Copa O'Higgins, porque Copa Roca com a Argentina, Copa Rio Branco com o Uruguai, Copa O'Higgins com o Chile. Eu estava lá. 66, Copa O'Higgins, base no Grêmio, então no Grêmio, técnico Carlos Froner, 2-0 e tal, ficou a taça com o Brasil, e mais um técnico, 10º técnico, treinando a seleção brasileira, representada pelo Rio Grande do Sul. Tá para acrescentar aí ainda o Dunga, que é de Juí, né? Que trabalhou na seleção principal na Copa de 2010. O Dunga é gaúcho, de Juí. Sim. E o time de 84, que foi o time do Inter, com o... Não era o Chapinho técnico, lá era o Jair Pisserni, eu acho. Aquela medalha de prata em Los Angeles. Te lembra? Que foi o time do Inter. Nós perdemos para a França por 2-0. Sim, mas final. Aí era Jogos Olímpicos, né? Jogos Olímpicos, foi o Jair... Acho que o técnico não foi o Chapinha. O Chapinha era o técnico do Inter, mas acho que foi o Jair Pisserni. Não era o Botassino. O Belmonte estava lá. Mas aí eu não contei porque era jogo olímpico, não contei, mas podemos contar. Mas o Dunga sim, né? Sim, o Dunga eu falei, o Dunga que, aliás, faz um trabalho filantrópico espetacular, também. Eu falei no Instituto Câncer Infantil. O Tinga também é muito dedicado, mas o Dunga é uma coisa, um fenômeno. O Dunga em matéria de ajudar o próximo, né? Lauro Quadros, quero te agradecer muito essa entrevista, essa conversa, as tuas ideias, tu ter compartilhado comigo. Reitero aqui o quanto de idolatria eu tenho por ti como pessoa, como esse baita cara que ajuda o próximo, que tem paciência para ensinar, para conversar, para fazer um trabalho filantrópico muito bacana que tu faz. E essa é uma idolatria que vai ser eterna, Lauro. A minha admiração e o meu respeito por ti vão realmente muito longe. Muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado pelos elogios, Meneghetti. E agora uma brincadeirinha final. Tu sabes que eu visitei Canela para entrevistar o teu bisavô, Hildo Meneghetti, patrono do Internacional, né? Que ano foi isso? Que ano foi isso? Que ano foi isso? Isso aí, o Ari dos Santos é que me mandou lá. Portanto, deve... É 61, né? 59, por aí, 59 ou 60 e poucos anos atrás.
lá na casa dos governadores, lá em Canela, né? Canela, eu fui entrevistar o Meneghetti, que me tratou muito bem, por sinal, ele e a Judite, a mulher dele, né? Mas tu chega a ser parente dele, não? Não. Ele foi muito amigo do meu avô, porque em 1927 ele era presidente do Inter, e o meu avô, velho Meneghetti, foi jogador do Inter, e o Inter foi campeão, e o meu avô era capitão do time. Meu avô, na época, era considerado velho para o futebol, ele tinha 25 anos, tinha parado de jogar, e foi o ex-presidente, o ex-governador Hildo Meneghetti, quem o chamou de volta para o Internacional, queria fazer um time para ganhar o primeiro título. E aí o Inter foi campeão. O Meneghetti, mas lá no céu, o Hildo Meneghetti se exibe muito dizendo que é teu parente, tá? Um abraço, guri. Obrigado, Lauro. Grande abraço, Valeu. viu? Segura um pouquinho na linha, segura um pouquinho aqui na linha que eu quero falar contigo. Gente, e assim a gente vai chegando ao final desta edição muito especial do Na Cara do Gol, conversando hoje com o maior comunicador deste estado e uma referência também na mídia esportiva do país, Lauro Quadros. Lembrando, esse é um projeto assinado pela KTO, KTO.com, minha casa de apostas, cupom promocional Menegas com S, te dá uma bonificação de 20% no primeiro depósito. Até a próxima semana, gurizada. Vai, um abraço.